foi, ó. Finalizar aqui o conteúdo de entrada e saída. Um pedacinho ainda. Vou fazer isso aqui. Esqueci. Então, a gente viu o HD, né, que foi o último, terminou lá com o RAID, e agora entra na parte das mídias ópticas, né, CD, DVD, Blu-ray e aí por diante. Então, originalmente, as mídias ópticas aí foi criado para áudio, né, então não foi criado para armazenar dados. Criado para áudio, e no começo, quando foi criado isso daí, a gente tinha lá 70 minutos de áudio. Depois que surgiu o CD-ROM para armazenar dados, e inicialmente tinha lá um armazenamento de 650 mega. Só curiosidade aqui, esses 70 minutos, né, o porquê desses 70 minutos é porque eles queriam armazenar uma sinfonia, se não me engano, do Beethoven, né, uma sinfonia inteira que dura 70 minutos, eles queriam armazenar isso daí, então por isso essa capacidade aí de 70 minutos. Né. Quando fala mídia óptica, é por quê? Porque é lido pela reflexão do laser. Né. Então é como se eu tivesse uma parede aqui, eu vou incidir um raio laser aqui, uma luz, ele vai refletir de algum jeito. Né. Esse jeito que ele reflete, esqueci o nome, o ângulo que ele vai refletir vai fazer uma diferença na leitura dessas informações. Né. O CD-ROM, diferente do HD, a estrutura dele ele é armazenado num formato espiral. Então, partindo do centro, você tem uma sequência em espiral até a extremidade do disco. Né. Tanto que se você pega aí, não sei se já gravaram CD, DVD aí, se você grava um CD, né, qualquer mídia ótica, na verdade, nem fala CD, mas pode ser qualquer um deles, se você grava um pedaço dele lá, grava metade dele, você consegue perceber que a cor da mídia, a hora que você vê ela, pega a mídia e olha a parte de baixo, né, ela fica numa cor diferente partindo da extremidade, do centro do disco para as extremidades. Por quê? Porque o armazenamento parte do centro, é como se fosse o setor inicial, parte do centro, e vai passando por esse espiral até você chegar na borda. Essas mídias ópticas, então eu tenho lá uma superfície que é o policarbonato, essa superfície é coberta por um outro material que tem uma alta taxa de reflexão, para você conseguir fazer a leitura do laser. Né? E os dados são armazenados como sulcos microscópicos. Esses sulcos microscópicos é como se eu tivesse na superfície lombadas e buracos. Né? Aí, a hora que o raio laser vai incidir ou na lombada ou no buraco, ele vai refletir de um jeito diferente e você consegue ler esse jeito que o raio laser é refletido. Né? Aí, antes de ser criados gravadores de CDR, CDRW, a criação de um CD era feita como se fosse um mestre, eu tinha que imprimir, como se fosse imprimir, né? Tinha uma impressora de CDs que criavam cópias a partir de um mestre. Olhando a superfície, como se eu colocasse ela na altura do olho, né, eu tenho o rótulo em cima, um outro acrílico para proteger a minha superfície, e eu tenho a superfície onde eu tenho as lombadas e os buracos. Né. À medida que o disco está girando, então eu estou incidindo o raio laser nessa direção. À medida que esse pedaço aqui mais à direita vai andando para a esquerda, essas pistas, essa lombada e esse buraco aí vão passar aqui por onde o raio laser está incidindo, e eu vou conseguir fazer a leitura dessas informações. Então, a estrutura, você tem algo desse tipo aí. Quando eu vou ler ou escrever no disco, se eu estou falando de áudio, o disco vai girar numa velocidade fixa. Né? Não sei se vocês já usaram aí disco de vinil, por exemplo. Disco de vinil, aparelho, você que define a velocidade que o disco vai girar. Então, se o disco girar numa velocidade X, ele vai
tocar, vai ser a velocidade normal, por exemplo, dele. Se você diminuir essa velocidade, é como se você pegasse um vídeo no YouTube e colocasse ele para passar em menor tempo. Então ele vai ter uma velocidade menor. Então para o áudio você tem essa velocidade sempre fixa. Quando você vai ler informações de dados, aí eu posso ter uma velocidade diferente, né? Aí o disco pode girar mais rápido ou mais devagar. Isso daí que indicava as velocidades, por exemplo, quando você ia comprar um driver de CD. Tinha lá 24, 24x, 30, 50, 52 e aí por diante. É a velocidade em relação ao áudio que o disco conseguia girar. Outra curiosidade aqui, essa informação, ó, se você pegasse todas as voltas do espiral, né, que seriam todos esses círculos aí, ó, você tem 22, quase 23 mil voltas desse espiral, ou seja, um espiral com 23 mil voltas. E se você esticar todas essas voltas aqui, ó, tem quase 5,5 km aí de extensão desse espiral. Ou seja, a quantidade de voltas aí, essas 22 mil, fazem com que você esticasse isso daí, você tem quase 5,5 km. Lógico que no DVD, no Blu-ray, isso daí é bem maior, esses valores. Então, olhando aqui de novo a representação do CD, se você pega ele tem uma dimensão aqui de 1,2 milímetros, né? E o CD gravável, o que mudou? A superfície, a mídia como um todo, se pegar um CD normal e um CD gravável, um CD RW, ela é igualzinha à mídia, né? O que mudou é a parte aqui de baixo, né? Que aqui seria o gravador, o leitor de CD, né? Quando você tinha um gravador de CD, o feixe de laser que é jogado na mídia, ele tinha uma capacidade um pouquinho maior, né? É como se ele tivesse aqui uma camada, né? E o laser conseguia queimar alguns pontos do disco, né? E queimar esses pontos é como se ele criasse os buracos e as lombadas, lá que eu comentei antes. Então, por conta desse laser ser um pouquinho mais poderoso, eu conseguia queimar esses pontos na superfície do disco e gravar essa informação lá. Isso no mesmo tamanho, né? No mesmo 1,2 milímetros que eu tenho no meu disco. No DVD, que mudou? 3 coisas mudou, por exemplo, do DVD, né? Do CD para o DVD. Primeiro, depressões menores, né? Essas depressões seriam como se fossem os buracos e as lombadas. Vamos supor que eu tenho um quadradinho desse tamanho aqui, ó, para representar uma informação no CD, e um quadrado quase do mesmo tamanho aqui, pelo meu desenho, para representar o DVD. Então, é como se os buracos e as lombadas ficaram menores. Então, eu conseguia, por exemplo, agrupar no mesmo espaço 2 buracos, né? Eu consigo, como se eu comprimisse, apertasse mais esses pedaços aí para armazenar a mesma informação. Então, depressão menores. Espiral mais estreito, do CD para o DVD. É como se eu pegasse no CD, eu tenho um espiral desse jeito aqui. No DVD, não sei se meu desenho aqui vai ficar bom. No DVD é como se eu fizesse um espiral onde as linhas estão bem mais próximas umas da outra. Então a distância seria essa, vou colocar numa outra cor aqui só para... Em amarelo, ó, a distância aqui, que é esse valor que ficou mais estreito. Então nesse primeiro, que seria o CD, a distância entre um espiral e outro está desse tamanho. Aqui eu diminuí, né? Aqui o espiral está mais próximo um do outro. Então aqui eu consigo, desse jeito aqui, que seria a representação do DVD, usando um espiral mais estreito, eu vou conseguir dar mais voltas no meu espiral. Ou seja, se eu dou mais voltas, eu, consequentemente, armazeno mais informações. Aí que vem o tamanho do CD também. E a terceira característica, que melhorou em relação do CD em relação ao DVD, é o laser, né? Ou seja, eu consegui um laser, aqui a capacidade do laser tem que ser menor para conseguir fazer
o comprimento de onda do laser tem que ser menor para conseguir fazer salvar essas informações no DVD. Não tem aqui, mas no Blu-ray você melhorou coisas basicamente do mesmo tipo, né? Foi você comprimir mais ainda o tamanho dos buracos, deixar mais estreito ainda, com o avanço da tecnologia, você consegue fazer isso daí de forma mais fácil. Aqui, ele mostra, não tem essas informações do Blu-ray igual tem aqui do DVD, mas tem uma representação aqui como se fosse uma analogia dos dados, né? Então eu tenho esses pontinhos aqui, ó, como sendo as informações, os dados armazenados no CD. E no CD é como se a distância entre os dados, você tivesse uma distância de 2.11. Né? Pensa lá numa sala de aula que a gente tem aula lá. Faz tempo que a gente não entra numa sala, mas imagina a gente numa sala lá. Se eu coloco na mesma sala que a gente tinha aula lá, coloco 30 pessoas e falo, ó, cada um fica 2, 3 metros do outro, né? Eu vou ter uma distância, eu vou conseguir colocar as 30 pessoas, né? Se eu diminuir essa distância, pensando nesse caso aqui, na mesma sala que tinha 30 pessoas, se eu falar, ó, agora cada um fica a 1 metro do outro, ou seja, eu diminuí a distância, que antes era lá de 2 metros, por exemplo, eu diminuí a distância. Na mesma sala, agora eu posso conseguir colocar 60, 70, 80 pessoas. Ou seja, eu aumentei a quantidade de dados que eu vou armazenar. Então, essa distância entre um pontinho aqui e outro diminuiu. Se eu falo, ó, cada um, pensando que a gente não tivesse uma pandemia aí, eu falo, ó, cada um vai ficar encostado no outro, né? Então, eu consegui, às vezes, colocar 120, 150 pessoas na sala. O que eu fiz? Diminuí a distância entre uma pessoa e outra. Só que eu aumento a quantidade de pessoas que eu consigo armazenar na sala, né? É como se as pessoas fossem os dados que estão armazenados lá aí no disco, né? Nas mídias óticas que a gente tem. Outra coisa aqui que tem a ver lá com o comprimento de onda, né? No CD, a camada de dados está aqui em cima, né? Então eu tenho o comprimento, o laser vai chegar quase lá na beiradinha aqui em cima, né? No DVD, você tem um comprimento de onda menor, que é o 650, e é como se a camada de dados aqui tivesse no meio, no 0.6, né, que é a superfície como um todo do disco, tem 1.2. E no Blu-ray, a superfície está aqui embaixo, ó, ele comprimiu mais ainda, e como se abaixou mais essa representação. Então eu consigo melhorar a capacidade de armazenamento. No DVD, em específico, tinha alguns formatos possíveis no DVD. O mais comum é o de 4.7. Né? Você comprava um DVD lá, ele tinha uma capacidade de 4.7. Só que ainda tinha uma versão que é chamada de camada dupla, que eu tinha uma capacidade de 8.5. Ou seja, eu melhoro, aumento a capacidade na mesma mídia. Né? A mídia como um todo era a mesma. Eu só aumentei a capacidade. Essa camada dupla é como se eu tivesse aqui, como se eu pegasse essa representação aqui, de 1.2, que é o meu disco, e dividir. Metade vai ser uma superfície, metade vai ser uma outra. Então eu consigo salvar a informação nesse pedaço do 0.6 e nesse pedaço aqui. Então eu comprimi, como se eu apertei o disco para ele ficar menor ainda, mais fino, e armazeno isso daí no mesmo disco. Por isso que eu conseguia o 8.5. Já o lado duplo, que são esses dois formatos aqui, lado duplo com camada simples e com camada dupla, lado duplo aí seria você pegar um disco desse jeito aqui, né? Normalmente você escreve na parte de baixo do disco, mas o lado duplo eu consegui escrever na parte de cima. Ou seja, um DVD com lado duplo, ele não poderia ter rótulo, né? Você não poderia colocar um adesivo falando lá o que tinha no seu DVD, porque a parte de cima, ela também era uma superfície que conseguia ser gravada. Então eu colocava, se eu pego esse formato de lado duplo e camada dupla, eu coloco o CD nesse jeito aqui, né, nessa representação, para ler a parte de baixo. Se eu virar o CD, né, inverter ele, eu consigo escrever como se fosse na parte de cima, né? Ou seja, você tinha a camada
o lado duplo com uma camada dupla e uma capacidade de 17 GB aí no seu DVD. Aqui que é a representação desse lado duplo e camada dupla, né? No 1.2, que é o meu disco, eu dividi no meio, né? Então 0.6 e 0.6 para cima. Quando eu quero ler essa parte aqui, eu tenho que colocar ela para baixo. Tem que inverter esse disco. Do jeito que está desenhado na figura, eu estaria lendo essa superfície. Só que ainda eu tenho uma superfície que seria essa daqui e uma outra superfície que seria essa daqui. Então eu tenho, se eu olhar só essas duas superfícies, eu tenho o número 2, lado simples, camada dupla. Só que como eu tenho duas superfícies, que é essa e essa daqui, eu tenho mais essa representação e mais a segunda aqui. Aí que eu teria lá os 17 GB de armazenamento desse lado duplo, camada dupla. Aqui mesmo a representação, ó. CD-ROM, você tem lá o seu rótulo, camada protetora, a camada refletora, né, que é onde estão armazenados, e a superfície de policarbonato. Então é como se eu comprimisse tudo isso daí para caber aqui numa representação de 17 GB com os mesmos 1.2. Né? Então aqui você tem lá face 1 e face 2, né, as duas superfícies, usando aí a dupla face e a dupla camada do 17 GB. Em relação à formatação dos dados, a como os dados são organizados, no disco, no CD, DVD e Blu-ray, normalmente você tem lá o que é chamado de preâmbulo, que é como se fosse um identificador para o disco. Então ele vai ter informações referente ao qual setor que está sendo armazenado, os dados propriamente dito, e ECC. Quando fala ECC, é aquela capacidade redundante para poder identificar e tentar corrigir caso dê algum problema no seu disco. Né? Aqui a representação dos setores, né, indicando como se fosse a posição. Então, como o disco é um espiral, você vai ter essa representação aqui, ó, do 0, depois você chega no 31, para 32 setores, aí, como ele é um espiral, você sai um pouquinho para fora e começa o 0 de novo. Ficou meio ruim o desenho aqui, mas chegou no 31, sai um pouquinho para fora e começa de novo. Aí você tem essa representação do espiral do disco aí. E essa organização pode ter o que é chamado de entrelaçamento. Né? Por quê? Porque às vezes o disco está girando aí em um sentido e você não consegue fazer a leitura sequencial, como se fosse desse tipo aqui. Ó, né? Às vezes o disco está girando, é como se eu estou acessando essa posição aqui. Só que o disco gira, né? Ele está girando nesse sentido. Está girando nesse sentido aqui. Às vezes eu não consigo ler as informações à medida que ela passa. Então eu posso fazer o entrelaçamento simples, que seria pular de 1 em 1, ou fazer um entrelaçamento duplo, pular de 2 em 2. 0, 1, 2, 3, e aí vai. Isso porque o disco está girando, é como se o disco girando numa velocidade muito alta, às vezes não dá tempo eu conseguir fazer essa leitura. Então eu posso mudar o entrelaçamento para fazer isso aí de forma mais rápida. Saindo das mídias ópticas, fita magnética, né, que lá naquela representação da hierarquia de memória, né, você tem aqui em cima registradores, depois você tem memória cache, aí eu entro com a memória RAM, depois da RAM eu tenho colocar o SSD, depois eu entro com HD, sem colocar mídias ópticas aqui ainda, né? E por último entra a fita, né? Que parece que é coisa antiga, mas ainda existe o uso para isso daí. Né? Ele é um acesso serial, né? Bem lento, só que acaba sendo bem barato, né? Utilizado aí para fazer backup e arquivamento. Só que qual que é o problema? Por ele ser muito lento, a ideia é você fazer um backup numa fita, mas como se fosse uma segunda opção de backup.
eu faço igual o Cesumar usa. Vocês devem ter visitado os servidores, lá, a parte de TI lá no Bloco Novo, lá, e eles comentam lá que eles usam fita. Né? Por quê? Vamos supor, ano passado lá vocês estavam no primeiro ano, terminou o ano de 2019, todas as informações de notas, dos materiais que os professores postam no estúdio, do que foi lançado de aula atividade para vocês, todas essas informações referentes aos cursos, é feito um backup. Esse backup, primeiro, ele é feito para um HD, né, deixado lá conectado como se fosse no servidor. Só que eles acabam fazendo um segundo backup em fita para, vamos supor que esse backup lá no HD está dentro da sala lá do servidor. Vamos supor que acontece alguma coisa e perde tudo que está armazenado no servidor. Eles ainda têm esse backup na fita para recuperar essas informações. Se não me engano, essa fita ainda era armazenada dentro de um dos cofres da instituição, para ficar fora da sala, das salas dos servidores, da parte de TI, para se der problema, vamos supor que acontece um incêndio lá e queima tudo a parte de TI. Você tem algo fora disso daí, um backup para recuperar essas informações. E um dos principais modelos aí é o que é chamado do LTO, Linear Tape Open. Né? Essa tabela aqui é uma tabela do livro, que mostra lá desde 2000, né? 2000 você já tinha um armazenamento aqui de 200 GB, até o último aqui, que no livro é representado, que é de 2007, o livro é de 2010, né? Um armazenamento de 1.600 GB. Né? Eu atualizei esses dados aqui, não lembro quando que eu atualizei, o último que está informando aqui é de lançado em 2015, né? Que são as outras versões. Aqui, 2000 LTO 5 e 6 estava para ser lançado. Né? Já chegou na versão 7 da fita. Né? E essa versão 7, 6 TB de armazenamento. Né? Imagina você conseguir armazenar 6 TB lá. Né? Você pensa, compra um HD externo lá de 1 TB, 2 TB, você já acha que você já tem muita capacidade de armazenamento. 6 TB que você tem nessa fita versão 7. Bem provável que essa 8 aqui, 8, 9 já tenha sido lançada. Né? Quando você vê esse TBA aqui, né, para quem joga, acompanha aí o mundo de jogo aí, que deve conhecer a sigla, né? TBA é To Be Announced, que é para ser, ou seja, que está para ser lançado ainda. Você pensa, se em 2015 eles lançaram essa versão 7, né, e já estavam programando lançar as outras versões, é porque alguém está utilizando. Né? Então ainda tem uso isso daí, o problema é você trabalhar com a velocidade disso daí. Vamos supor, uma empresa que tem um cadastro de cliente. Se ela faz o backup numa fita, vamos supor que esse cadastro é muito grande, essas informações é muito grande, de um dia para o outro, às vezes você não consegue recuperar tudo isso daí. Você ficaria com o seu sistema parado. Né? Então ela tem uma capacidade de armazenamento muito grande, mas o problema é a velocidade. Então, já vi bastante a fita ser usada como backup secundário. Né? Então eu faço lá num HD, faço na fita, porque se der problema no HD, eu ainda tenho a fita. Vamos supor que acontece aí, igual eu falei, uma tragédia lá e você perde as informações. Você quer ter esse backup de segurança aí, que seria esse caso da fita magnética. Outra coisa ainda relacionada aqui à entrada e saída é o funcionamento do relógio, né, que também é o dispositivo aí que no computador a gente tem um oscilador de cristal que vai gerar os pulsos do computador, que a partir dos pulsos eu tenho a frequência que o computador vai trabalhar, né, o clock do computador, e eu vou manter a hora, né, que é uma das funções. A partir do pulso eu consigo ver quantas vezes ele está pulsando num segundo e manter a hora. Além disso, o relógio do computador vai trabalhar para analisar quanto os processos estão executando. Lembra que eu comentava lá, eu quero que cada processo execute durante 0,1 segundo. Então, o relógio que tem que controlar quanto que é esse 0,1 segundo. Para se passar, tem que gerar uma interrupção para interromper o processo e falar, já deu tempo de executar e aí por diante. Eu preciso controlar isso daí
por meio do relógio. Além disso, à medida que os processos estão executando, eu tenho que saber quanto do processador eles estão utilizando. Então, o relógio também é utilizado para contabilizar o uso da CPU. Outra função do relógio, tratar a chamada de sistema alarme. Então, um processo pede um acesso de entrada e saída. Quando precisa desse acesso, é passado lá para o módulo, para depois finalizar, e pode gerar como se fosse um alarme para indicar, ó, a operação que você pediu finalizou. Então, isso daí, essa chamada do sistema. Outra função é temporizadores do próprio sistema. Como se fosse ele usa lá uma medida para falar que a cada 6 meses você tem que fazer, é bom você fazer uma desfragmentação do disco. Então ele vai ter um temporizador para tratar disso aí. Além de medidas estatísticas, né? Coletar, o Maurílio logou no sistema e ficou usando com o login dele durante tanto tempo. Né? Coletar estatísticas aí para o próprio sistema. E, por fim, aqui, a parte de SSD, não tem no livro, eu coloquei aqui mais para explicar um pouquinho aí para vocês o funcionamento do SSD, né, disco, unidade de estado sólido aí. A ideia do SSD é ser sem parte móvel. Né? Por quê? No disco, no HD, você tem um motor que precisa fazer o disco girar, precisa fazer a cabeça de leitura movimentar da extremidade para o centro, e você tem essa parte móvel, esse motor, pode dar problema. Né? O disco, a ideia dele é ser construído em cima de um circuito integrado, né? Ou seja, de um chip. Né? E esse chip vai utilizar memória flash, memória do tipo aí de pendrive e cartão de memória. A estrutura do seu SSD seria essa daqui. Ó, né? Eu tenho lá uma interface SATA, né? 6 gigabits por segundo que você consegue, um controlador, uma memória DRAM e portas NAND. Né? Lembra lá com a aula do Sidão no passado, que porta NAND é uma porta universal, qualquer outra porta você consegue fazer com as portas NAND. Né? Então essas portas NAND seriam o armazenamento é feito nessas portas NAND. Então eu tenho várias representações disso daqui para armazenar os dados. A minha memória DRAM, que é essa representação aqui, ela vai funcionar como se fosse uma memória cache. Lembra dos exemplos que eu usei lá de cache? Vamos supor que eu tenho dado armazenado XY. Né? Quando ele quer acessar o X, ele vai trazer os dois, jogar aqui para a memória, né? Para se num próximo acesso ele acessar Y, isso daí ser feito de forma mais rápida, sem acessar esses caras aqui. Né? Similar à ideia da memória cache. E o controlador, que é esse elemento aqui, vai ter lá duas funções. Primeiro, ele tem que achar o caminho para os dados. Né? Então, ele quer acessar o XY lá que está desenhado ali, eu tenho que achar onde ele está armazenado. E visando maximizar a taxa de transferência, aumentar a velocidade do acesso a esse XY. Olhando dentro do controlador, né, aqui é a estrutura geral, analisando dentro do controlador, eu tenho lá um elemento que é chamado de FIM, né, que é como se fosse para fazer um mapeamento das posições dos blocos de NAND, como se fosse para saber onde está cada elemento. Né? Como se fosse um carteiro que precisa entregar a carta numa cidade. Né? Ele vai ter lá, é como se ele usasse uma tabela, vamos supor que falando que o Maurílio mora na Avenida Gedner, do lado do Cesumar. Né? Então você vai ter uma tabela indicando a rua, o local e o nome da pessoa que ele mora. Né? É um mapeamento que ele vai fazer para saber onde que está cada uma dessas informações. O microcontrolador, dentro do controlador, né, você tem esse microcontrolador que vai receber os dados de entrada e distribuir. Então ele recebe as informações e distribui para falar, olha, tem que fazer uma leitura, tem que fazer salvar uma informação, tem que acessar um dado, e aí por diante. Além disso, tenho um buffer, né? Quando fala buffer, armazenamento temporário, então é como se as portas NANDs estão aqui. A informação XY sai daqui, passa pelo microcontrolador, é armazenado temporariamente no buffer. Depois, ele sobe para a memória DRAM, que é funciona como memória
cache para o SSD. E o ECC, Código de Correção de Erro, né? Uma capacidade redundante para, se der problema em alguma NAND aqui, é como se ele tem algumas de reserva que fica em branco, que não é utilizado, aí ele substitui e usa essas de reserva aí para, se der problema no seu disco. E as NAND ainda, analisando um desses componentes, né? Aqui é a estrutura geral, né? Analisando agora esses componentes aqui, que é a porta lógica, as NAND podem estar arranjadas em dois tipos, né? Um que é o multicamada, né? Outro que é o nível lógico único, aqui, nível de célula único, o SLC. Né? O SLC é como se eu tivesse em sequência, né? Então algo desse jeito aqui, ó. Cada tracinho para a direita e para a esquerda seria uma célula, né? Uma porta NAND. Já o MLC é como se eu tivesse em paralelo, né? Algo mais ou menos desse tipo aqui. Então aí eu consigo acessar várias dessas portas em paralelo. É como se fosse a representação lá da física, né? Algo sequencial ou paralelo. São esses dois padrões aqui da representação das portas NAND, né? Distribuído aí no meu SSD. E finaliza aqui, ó, a parte da entrada e saída, né? Lembrando que nesse bimestre a gente viu o primeiro deadlock, né? A ordem só ficou ao contrário, mas ficou 3, 4, 5 e 6. A gente viu o primeiro 6, depois foi 3, 4 e 5. Né? E ainda a gente vai ver o 8 aqui, ó, né? Que é sistema com múltiplos processadores. Né? A gente tem mais ainda a aula de amanhã, que é dia 19, 25 e 26, e dia 2, se não me engano, acho que é amanhã que o Marcelo vai divulgar as provas, mas a minha prova está marcada para o dia 2 aqui, ó. Então, tem mais 3 aulas aqui, ó, 19, 25 e 26, que dá para ver esse conteúdo aqui, ó, né, a parte de múltiplos processadores, certo? Alguma dúvida aí?